Mas no fim das contas vende mais. Vende mais. E as pessoas que veem na televisão isso vão acabar, de uma certa forma, se sensibilizando com o lado mais fraco. Infelizmente, o Ibope do lado contrário deve ser muito maior, né? É porque o lado mais fraco recebe mais atenção. A mídia, no fim das contas, toma a decisão de falar mais de um conflito do que do outro porque vende mais. É mais apaixonante falar para uma televisão sobre Israel e Palestina ou sobre Israel e Hamas do que falar sobre Ucrânia e Rússia. As pessoas não se importam com o leste europeu ou com a Rússia do que como se importam com Jerusalém, com Israel, com o povo judeu ou com os palestinos. É uma guerra assimétrica, não é um exército contra um exército, é um exército contra um grupo terrorista. Você tem o envolvimento dos Estados Unidos e de países, de potências mundiais com muito mais paixão e, ao mesmo tempo, crítica ao que está acontecendo. É geopoliticamente muito mais significativo no que diz respeito à imagem pública, porque, assim, de novo, eu acho que a guerra entre Rússia e Ucrânia, geopoliticamente, muito importante, porque a gente está falando de gás para a Europa, que foi cortado. Como é que a Europa vai... Agora a Europa tem que conseguir uma alternativa. Então, não é que não é importante, é muito importante. Está falando de uma guerra com a potência mundial. Aqui não é uma guerra com uma potência mundial, apesar dos Estados Unidos serem uma potência mundial e estarem ajudando Israel. Mas, no fim das contas, vende mais. Vende mais. E as pessoas que veem na televisão isso vão acabar, de uma certa forma, se sensibilizando com o lado mais fraco. E não tem muito o que fazer. Israel precisa continuar fazendo o que está fazendo, tomar todo o cuidado possível para não ter uma morte desnecessária de civis, obviamente não intencional. Se tiver mortes, se tiver violações de soldados, é punir exemplarmente soldados que façam violações das regras que o exército tem, e conseguir conquistar o mais rápido possível o objetivo de destruir, estou dizendo, de desmantelar o governo do Hamas em Gaza, substituir esse governo por outro governo, mas no fim das contas, no debate público, você não vai ganhar o debate em relação a quem está certo e quem está errado, porque, assim como o Zeca Camargo fala, tive hoje com ele, ele falou, é muito difícil para quem tem a verdade se explicar do quem escolhe a mentira. Porque quando você escolhe a mentira, você já vai acusar genocídio, apartheid, limpeza étnica. Acabou, não tem mais, não tem discussão. É aquele que não quer ver. Exato. Então, assim, agora, a gente está com a verdade em relação aos fatos, e não quer dizer que, de novo, a verdade não quer dizer que Israel está certo e os palestinos sejam errados. Não, estamos falando de Israel e Hamas, né? E aí, você tem que ir para a razoabilidade, a gente tem que ir para a razoabilidade. As pessoas que são críticas do governo de Israel precisam entender que mesmo que o governo de Israel fosse outro, a guerra seria igual. Quem está lutando a guerra é o exército, e o exército é um exército compulsório e obrigatório, onde toda a população faz parte dele, de esquerda, de direita, gays, héteros, árabes, judeus, todo mundo está lá, lutando uma guerra contra um grupo terrorista que entrou em Israel e matou, estuprou, mutilou, sequestrou, e quer continuar vivo depois disso. Se eles se bem sucederem, que mensagem que isso emana para o mundo livre em relação a outros conflitos, outras regiões, onde outros grupos podem simplesmente entrar no território alheio, matar, estuprar, sequestrar e saírem vivos disso. Eles vão ter descoberto a forma perfeita do crime compensa. Por isso que o mundo não pode deixar que o Hamas saia disso não com vida no sentido de que todos os membros vão morrer, mas porque é impossível, mas eles não podem continuar governando aquele território. Sim. Aproveitando esse tema, hoje é o Hamas, mas a gente já teve vários outros grupos nos odiando, querendo nos exterminar enquanto população, enquanto Estado. A gente tem o Hezbollah, no norte de Israel, que vive mandando foguetes e ataca constantemente. A gente tem outros grupos terroristas e grupos radicais islâmicos. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a jihad, esse conceito da jihad islâmica, porque muita gente não conhece, ouve falar e não sabe exatamente o que é. E também eu queria saber de você, André, como que você acha que a paz vai vir? Se você acha que a paz vai vir, eu sou otimista, eu sei que você também é, mas como que você acha possível uma saída para a gente resolver esse conflito?
O radicalismo islâmico, ou seja, o que a gente chama de movimentos islâmicos radicais políticos, a Jihad Islâmica, o Hamas, a Irmandade Muçulmana, o Hezbollah, o Boko Haram na Nigéria, o Jabhat al-Nusra na Síria, Al-Qaeda, Estado Islâmico, tudo isso tem uma base muito parecida entre eles. Primeiro eles veem o mundo de uma forma completamente diferente do como a gente vê. Eles acreditam na religião de uma forma super fundamentalista e radical, aonde todo mundo tem que se voltar para a religião. Tem, inclusive, quem não é muçulmano é obrigado a ou aceitar, ou se converte ou morre. Essas pessoas, não estou falando do Islã em geral e nem dos muçulmanos em geral, estamos falando de uma minoria, de uma minoria, de uma minoria. Só que é uma minoria, de uma minoria, de uma minoria de 3 milhões de pessoas, de acordo com estatísticas, com previsões. E aí a gente está falando de que em vários momentos da história, de 1920 até agora, teve movimentos de grupos radicais fundamentalistas que tentaram, através da política, conquistar espaço, destruir ou destituir do governo desses países árabes o governo, sejam reis, sejam ditadores, para poder implementar a lei islâmica na prática, de fato. Aonde isso deu certo? No Irã. No Irã, a Revolução Islâmica é a personificação disso que o Estado Islâmico tentou fazer no Iraque e na Síria e não deu certo porque o mundo foi e impediu que isso acontecesse. O Hamas conseguiu isso em Gaza e provavelmente não vai mais conseguir. O Hezbollah fez um micro-estado, mas um estado dentro de um estado, dentro do Líbano, só que ele tem as suas limitações porque a população libanesa é muito crítica e muito anti-Hezbollah, né? O Hezbollah é um grupo terrorista, assim como o Hamas é um grupo terrorista, que a gente chama de grupo terrorista híbrido. Ele tem um braço militar, ele tem um braço político, ele tem um braço social, ele tem creche, tem hospital, ele dá vale lanche, e você vira membro do grupo. E aí ele tem um braço militar, são 80 mil homens treinados, armados, mandam eles para o Irã, eles fazem equipamento no Irã, treinam e tal, voltam. E a ideia deles, obviamente, é um dia poder, na minha análise, ultimamente chegar a controlar o Líbano, impedir que o Líbano faça a paz com Israel, lutar contra Israel, conquistar o norte de Israel em um eventual conflito, conquistar parte da Galileia. Agora, de novo, eles são muito fortes como grupo, é o grupo terrorista mais rico e mais forte militarmente do mundo, o Hezbollah. Mas, de novo, Israel é o país militarmente mais forte entre a Indonésia e a Espanha. E Israel, no auge da guerra em Gaza, usou 20% da força militar que tem. Se tiver uma guerra contra o Hezbollah, Israel vai ter que usar mais força militar e isso é ruim para o Líbano. Óbvio que Israel vai sofrer, mas vai ser destrutivo para o Líbano, porque o Líbano não tem um serviço de alerta, o Líbano não tem um serviço de aviso, o Líbano não tem bunkers, o Líbano não tem uma série de coisas, né? Bunkers até deve ter um em outro lugar, mas não é um país que está preparado para uma grande guerra. E, de novo, não é uma guerra que o Líbano quer. Então, todos esses grupos, eles têm uma visão que a Al-Qaeda tinha. Querem fazer um grande califado, conquistar todo o território que um dia foi parte de um grande califado no passado, destituir todos os governos e a lei, a Constituição, é a lei de acordo com a visão fundamentalista deles da religião. E isso é ruim, primeiro, quem sofre com isso? Primordialmente, muçulmanos, e depois as pessoas da região e, consequentemente, o mundo inteiro. A paz entre israelenses e palestinos, assim, eu acho que tem dois campos no Oriente Médio. Tem o eixo da resistência e o eixo da normalização. Eu acho o eixo da resistência muito mais fraco hoje em dia. É o Irã e os seus tentáculos e seus satélites. A Síria faz parte desse eixo, só que é um eixo muito enfraquecido. A Síria é muito fraca, não é um país que tem uma relevância muito importante, politicamente, economicamente e militarmente. O eixo da normalização é o eixo que é liderado pela Arábia Saudita, Israel, Egito, Jordânia, Emirados Árabes, Bahrein e outros. Esse eixo é mais forte. E ele é apoiado pelo Ocidente, pelos Estados Unidos. Não só pelos Estados Unidos, ele é apoiado pelo Japão, ele é apoiado pela Austrália, ele é apoiado pelo Canadá, ele é apoiado pela França, ele é apoiado pela Alemanha. E dentro desse contexto, pela esquerda e pela direita desses países. Esse eixo da normalização é apoiado.
Como é que eu acho que a paz entre palestinos e israelenses vai acontecer quando, primeiro, agora não tem como falar em paz, porque eu acho que os palestinos têm que fazer uma bela de uma lição de casa. Eles precisam desramaznificar Gaza, desramaznificar, né, como os nazistas foram desnazificados, né, a Alemanha desnazificou a Alemanha, o Hamas precisa, a Gaza precisa, a sociedade palestina em geral precisa ser desramaznificada. Não tem como ter paz com um grupo que pede a destruição e a morte de todo mundo que está naquela região. Não tem. Não só o poder do governo do Hamas na região, mas também do cultural. Do cultural. Só tem como fazer a paz aonde um aceita a existência do outro. Então é uma questão de justiça parcial e justiça absoluta, como fala o Yossi Klein Halevi, que escreveu Cartas para o Meu Vizinho Palestino, que fala a paz, a vitória absoluta ou a justiça absoluta para qualquer um dos lados é a injustiça absoluta para um dos lados. Não tem como Israel ter uma justiça absoluta, ou seja, ter todo o território, e os palestinos não vão ter todo o território, porque tem gente morando nos dois lugares. Você vai ter que fazer concessões. Essas concessões são penosas, só que é uma questão de narrativas sobrepostas. Eu acho que independentemente das pessoas que estejam até escutando a gente, assim, mas eu me considero pró-palestino, tudo bem. Só que Israel não vai sair dali. Vai continuar existindo. Então a gente tem que colocar as narrativas sobrepostas. Por exemplo, eu acredito que a história aconteceu de uma forma. Aí tem outro que acredita que a história aconteceu de outra forma. Tudo bem. Vamos concordar de não concordar que a história aconteceu dessa forma. Mas vamos agora pro facts on the ground. Como a gente resolve na prática? Vamos dividir aqui, vamos pegar aqui, eu te dou $1 bilhão aqui, você me dá aqui, não sei o quê, vamos resolver. E aí daqui a 200 anos ninguém mais lembra da narrativa. Mas você pelo menos melhorou, você deixou um legado que mudou para sempre a história. E eu acho que é esse é o ponto. Concordar em que, mesmo com narrativas sobrepostas, a gente vai colocar isso de lado e vai resolver a história. É que nem dois irmãos brigando por um prédio. Um irmão acha que o prédio inteiro é dele, o outro irmão acha que o prédio inteiro é dele, os dois sabem que ninguém vai ficar com o prédio inteiro, então eles vão chegar num acordo com o advogado para dividir o prédio de alguma forma. Mesmo que eles continuem acreditando que o prédio inteiro é deles. E esse que é o grande problema do Hamas. Todas as forças que acreditam numa solução de absolutistas, eu acho que são cegas para a realidade local. Os palestinos não vão embora, eu acho que eles têm direito à autodeterminação, eles não querem virar israelenses, Israel não quer que eles virem israelenses, Israel não considera Cisjordânia Israel, Israel nunca quis anexar Cisjordânia. Vai resolver a questão dos assentamentos, vai resolver a questão dos refugiados, vai resolver a questão de segurança. Ao meu ver, a coisa mais importante para Israel é segurança. Não é ter mais 10 quilômetros ou menos 10 quilômetros das suas fronteiras. É segurança. A segurança está garantida, ótimo. Se a segurança não estiver garantida, hold on, não tem acordo por enquanto, vamos esperar, vamos ver quem vai controlar a fronteira, por enquanto é a gente e tal. O mais importante é a segurança, porque Israel foi criado para ser um lar nacional judaico, para os judeus o quê? Terem segurança. Então não adianta nada fazer um acordo que não tenha segurança, nem para nós e nem para eles.